Olá pessoal, hoje vamos conversar um pouco sobre o processo fundamental para o estudo de preservação das espécies vegetais, que é a produção de cicadas. Este trabalho ele foi desenvolvido como parte da disciplina de sistemática de fanerógamas sobre a orientação da professora Maria do Socorro Pereira. Bom, meu nome é Eduardo Marques Leite e convido vocês a acompanharem comigo essa jornada, que começa lá no campo e passa por processos técnicos em laboratório e termina nos acervos botânicos, onde o conhecimento é eternizado. Bom, antes de tudo, a gente precisa entender o que exatamente são as cicatas. De forma simples, são amostras de plantas prensadas e secas, mas que vão muito além disso. Elas carregam identidade, como um RG botânico, com informações sobre onde, quando e por que foram coletadas. Esses registros não servem apenas para guardar uma planta, eles ajudam a documentar a biodiversidade e a garantir que cientistas e estudantes estudem a flora com mais profundidade. Bom, e outra pergunta que eu tenho é: para onde vão essas cicatas depois de prontas? Bom, elas são cuidadosamente arquivadas em lugares chamados de herbários, espaços que funcionam como grandes bibliotecas de plantas. Alguns dos mais famosos do mundo estão em Paris, Rio de Janeiro e na Rússia. E o mais interessante é que, mesmo que estejam longe um dos outros, todos esses herbários compartilham o mesmo objetivo, que é preservar e divulgar o conhecimento sobre as plantas. Bom, e agora talvez vocês perguntem, mas por que guardar essas plantas secas é tão importante? Bom, os herbários, eles registram o que cresce, onde crescem e quando foi registrado. Isso nos ajuda a entender como a vegetação de uma região mudou ao longo do tempo, especialmente após desmatamentos, secas ou outras interferências humanas. Além disso, são ferramentas poderosas para o ensino e para a ciência, auxiliando desde os estudos ecológicos até pesquisas farmacológicas. E o que podemos aprender com essas essicatas é que a partir dessas coleções podemos obter uma série de informações valiosas, desde a forma da planta até o ciclo reprodutivo, até dados de distribuição geográficas e relações ecológicas. Cada cicada carrega um pouco de história de uma espécie. E quando olhamos para muitas delas juntas, conseguimos enxergar padrões, mudanças e até descobrir novas espécies. Bom, agora a gente vai falar um pouco das etapas de produções onde vamos entender e vamos falar o passo a passo para produzir uma cicada. Esse processo ele envolve 5 etapas principais, que é a coleta, a prensagem, a secagem, a triagem e a montagem. Cada uma dessas especificidades e todas são fundamentais para garantir a qualidade do material que será arquivado. Bom, a primeira etapa é a coleta. É o primeiro contato com o campo. Bom, tudo começa com a coleta da planta no ambiente natural. Nesse momento já precisamos estar atentos. O ideal é que a amostra tenha cerca de 30 centímetros, mas se for maior, dobramos cuidadosamente em formatos como M, V ou N. Durante a coleta, preenchemos a ficha de campo também, que é essencial para documentar o local exato, a data, o nome popular da planta e outras informações como a cor das flores e o tipo de solo. Essa ficha será base para a futura etiqueta da ecicata. E aí, gente, no meu caso, as coletas aconteceram em 2 locais do município de Conceição, na Paraíba. No sítio Espinheiro, eu coletei o marmeleiro e a catingueira. Já no sítio Recanto Feliz, eu coletei a erva e coletei a jitirana. Bom, foram coletas de espécies bem conhecidas da caatinga. E aqui eu trouxe para vocês a figura A, coleta do mameleiro.
na B também é marmeleiro, a jitirana na figura C e na D a catingueira. E aí a gente tem as amostras, né? A vedélia da família Asteraceae, a jitirana da família Convolvulaceae, o marmeleiro da família Euphorbiaceae e a catingueira da família Fabaceae. Bom, após a coleta, a gente vai para o processo de prensagem, que é um processo de organização e cuidado. Aqui colocamos as plantas em folhas de jornais, folhas de livro. No meu caso, eu comecei utilizando papel madeira e depois acabei utilizando a folha de livro para organizar todas as partes e que fiquem bem visíveis. Folhas, ou flores, ou frutos. Tudo precisa estar aparente. Depois colocamos esse material numa prensa botânica, onde ficará sob pressão e desidratará de maneira adequada, mas sem perder suas formas e características. Bom, e aí a terceira etapa é a secagem, que é uma etapa que exige mais paciência e vigilância. O local de secagem precisa estar arejado, seco ou protegido contra a umidade. Durante essa fase, trocamos os papéis a cada um ou 2 dias para evitar o surgimento de fungos e garantir a secagem completa. Pode-se usar a luz do sol como exemplo, foi o que eu utilizei, a luz do sol, mas também pode utilizar a estufa. São exemplos que eu trouxe para vocês, esse processo de secagem. E aí, no processo seguinte, a triagem, com as plantas já secas, chega a hora da triagem. Bom, no processo de coleta, a gente coleta duplicatas. E aí, no processo de triagem, a gente avalia se as essicatas ficou em um bom estado, se as estruturas importantes estão visíveis e bem preservadas. Nem toda amostra ela coletada ela chega até o final. Algumas não resistem ao processo, outras não ficam com qualidade suficiente para arquivamento, e essas são as que chamamos de duplicatas. E é o momento de selecionar o que será montado, que é a unicata. E aí, no processo de montagem, a amostra aprovada ela é fixada em uma cartolina de tamanho padrão de 42 por 28 centímetros. Utilizamos a cola branca, a fita adesiva ou costura com linha. Bom, a última etapa ela é colar a etiqueta, que contém todos os dados registrados na ficha de campo e na identificação científica. Essa etapa ela é a assinatura final da essiccata, garantindo que será útil para futuras consultas e estudos. Aqui vocês podem observar o processo de montagem, a régua que eu utilizei, a trena, a cola, tesoura, todo o processo. E aí, os resultados que eu cheguei, as essicatas, né, com as etiquetas no canto inferior direito, é muito importante essa posição da etiqueta, as amostras de 30 centímetros, o tamanho da cartolina correto. E aí foram os resultados, a vedélia, a primeira imagem no canto esquerdo, a jitirana, o marmeleiro em sequência e a catingueira. Bom, e aí vou falar para vocês das chaves de identificação das espécies coletadas. Bom, como parte do trabalho, também realizamos a identificação, a classificação das espécies coletadas, utilizando, no nosso caso, a gente utilizou os 2 sistemas, que foi o de Cronquist e o mais atual, que é o APG4. Esse sistema nos ajuda a organizar as plantas em famílias, gêneros e espécies com base em características morfológicas e genéticas. Bom, aí eu trouxe para vocês registros fotográficos do processo de identificação e aí as chaves de identificação que encontrei das espécies coletadas.
Bom, a Vedélia, que é da família Asteraceae, no modelo de Croncos se encontra como família Compositae, foi a chave 20 para Croncos, Dicotiledônia, Metaclamídia, Diplocamídeos, ovário ínfero. Já na PG4, eu encontrei a chave F, flores de clamídias com 4 ou mais pétalas e ovário ínfero. Bom, não vou entrar para vocês no passo a passo dessas características até chegar à família, mas está aí na imagem, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí, já para a Getirana convolvulace, para o sistema de Croncos, eu encontrei na chave 22, em plantas trepadeiras. Já na PG4 foi na chave H, flores de clamídias com corola gamopétala, com 4 ou mais pétalas e ovário súpero. O varmeleiro da família Euphorbiaceae, eu localizei na chave 5, Dicotiledônia, aclamídia, monoclamídeos, súperos ovariários e flores unissexuais. Já no APG4 foi na chave C, flores monoclamídeas e unissexuadas. Já a catingueira da família Fabaceae, leguminácea, para Croncos foi na chave 11, Dicotiledônia, clamídia, diplocamídia, superovariado e diplostemônio. E aí na PG4 foi a chave G, flores de clamídias com corola de alipétala, com 4 ou mais pétalas e ovário súpero. Bom, e assim concluímos essa caminhada até a coleta da cicata final. Bom, obrigado pela atenção, obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E fico à disposição para qualquer dúvida ou troca de experiência. Muito obrigado.